Que certeza, alguma coisa aconteceu no Real Madrid pra ele ter essa birra com ele. Alguma, ó, vou lembrar uma coisa, Marcelo. Teve um jogo do Real Madrid, quando ele tava lá, que o Endrick tentou dar uma cavadinha. Endrick, não é nenhum, não é nem outro. Uma pressão popular. E ele fala assim também, o Brasil tem várias facetas. O Brasil não tem várias facetas, Marcelo. Nenhuma faceta, uma cara, você conseguiu montar a equipe. É o Brasil arrumar um jeito confiável de jogar, como não vimos nesses 13 jogos. Time, não tem time. Não tem sistema definido, não tem sistema preferido. Dá pra perceber pelas entrevistas do Danilo e do Ancelotti que serão mudanças poucas. Existe uma dúvida entre Igor Thiago e Matheus Cunha, existe uma dúvida do que fazer do lado direito, que pode ser a permanência do Paquetá, pode ser a entrada do Luiz Henrique. Mas talvez o jogo do Haiti, se nós não sabemos qual time que ele vai colocar em campo contra o Haiti, talvez seja o jogo que o Endrick possa entrar e arrebentar. Rapaziada, seja bem-vindo ao canal Tuto Augusto. Vamos aí acompanhar o giro das notícias das últimas horas do jogo aí entre Brasil e Haiti às 21h30. Se liga no vídeo, aproveita e já se inscreva no canal para acompanhar mais. Convocado aos trancos e barrancos, porque ele não queria convocar. Ele não queria convocar, porque certeza, alguma coisa aconteceu no Real Madrid pra ele ter essa birra com o Endrick. Alguma, ó, vou lembrar uma coisa, Marcelo. Teve um jogo do Real Madrid, quando ele tava lá, que o Endrick tentou dar uma cavadinha. Lembrei disso aí. O Endrick tentou dar uma cavadinha, ele sentou o porrete no Endrick. Falou na imprensa e tudo. Ele tem que ser mais sério, tem que levar mais sério os jogos. Você lembra disso aí, Juca? Sim. Pô, mas que coração rancoroso é esse? Você lembra disso aí, não? Pô. Sim. E depois disso aí, nunca mais Ele deu jogou. uma entrevista bem agressiva. Ríspida, Isso. agressiva. O Endrick tentou dar uma cavadinha, não conseguiu. Tal, e depois ele falou, o Endrick tem que ser mais profissional, o Endrick tem que ser mais maduro. Ele tem o craque de bola, o cara que sabe fazer os lançamentos, que é o cara mais inteligente do time, ele não vai chegar e recompor até lá atrás, porque senão perde força lá na frente. Então, o time, sabe, o jogador ele sabe, aquele que é marcador, aquele que é marcador e técnico, e aquele que é o gênio que é inteligente. Como nós vimos a França fazer isso, como nós vimos a Argentina fazer isso, e até outras equipes. Você vê a Inglaterra, eu fiquei hoje pasmo de manhã, porque eu não sabia que o Palmer não tinha sido convocado, nem o Phil Foden. O cara não quis nem saber, ele viu o grupo. Quanto foi o jogo da Inglaterra? 4-2. Ele viu o grupo. Aí é conversa pra boi dormir. Por quê? Ancelotti, você tá perdido. Ele tá perdido, ele tá desnorteado. Por quê? O Gabriel Magalhães tá sentindo alguma coisa? Perfeito, vai ser poupado. Eu, particularmente, falo por mim, tá? Nunca disputei Copa do Mundo, beleza, respeito, mas fiz grandes jogos. Eu não gostava de treinar, tipo assim, no sábado, aquele rachão que tinha, ou bater falta, ou fazer... Eu não. Eu gostava de dar o trote de 10 minutinhos em volta do campo devagarzinho, e depois tomar aquela massagem e a perninha ficar boa. Beleza. Eu já era diferente, tá? Eu já era diferente do Marcelo. Eu, muitas vezes, Marcelo, eu pedia, pô, posso dar uns piquezinhos? Porque o jogo, a gente treinava de manhã, num sábado, e o jogo era só no outro dia, lá, às 6 horas da tarde. A gente ia ficar todo Hoje se treina no dia do jogo, todo esse período. De manhã, né? Então eu gostava de dar o pique. Então, cada um, o corpo responde de um jeito. Então, o Gabriel Magalhães sentiu alguma coisa como o Souza trouxe. Perfeito, vai descansar. Mas tendo em vista que quando tomou aquele passe entre a zaga, ele pra girar e pra fazer a cobertura, ficou difícil. Veio o final de Champions. O Marquinhos também, vários outros atletas estão fazendo isso. Isso não é desculpa. Aí tá na cabeça dele. Eu não sei se ele vai tirar o Casemiro, ele sabe que existe uma pressão popular. Ele fala assim também, o Brasil tem várias facetas. O Brasil não tem várias facetas, Ancelotti. Nenhuma faceta, uma cara, você conseguiu montar a equipe. Nenhuma cara nós temos. Até porque, Marcelo, aí você fala que... até o último jogo amistoso ele tá fazendo teste. Exatamente. Aí você fala que o Endrick é extraordinário e você não coloca o cara. Aí você prefere o Matheus Cunha pra poder marcar até lá embaixo, aí pega o outro pra marcar até lá embaixo, e você aí falou que o Rafinha é um dos melhores jogadores do mundo. Se você tiver que tirar o melhor jogador do mundo que você acha, que eu já não acho assim, que é um jogador pra mim bom ou normal, você tem que montar um padrão, um time. Isso você não tá conseguindo fazer. E não vai dar tempo. O Scaloni, por isso que eu falo, o Scaloni não treinou o Real Madrid. O Scaloni não treinou grandes equipes, mas ele teve coragem de tirar 5 na derrota da Argentina pra Arábia Saudita. Aí ele meteu o Macales, Depou, botou os caras da Karatê, tá não sei o quê, papapá. O que ele tem que fazer? Ao nosso ver, é fácil falar de fora, Marcelinho, porque você não é treinador. Mas nós jogamos, nós temos uma certa experiênciazinha. Pô, o Casemiro já demonstrou que não tá em condição. O Endrick pedindo passagem, o Igor Thiago não ornou. Paquetá não tá conseguindo construir porque a posição dele não é lá, é aqui. O Rafinha não tá ornando. Muda, cara. Muda, senão você vai morrer o quê? Que você tinha falado. Abraçado com todo mundo. O Endrick vai estar em campo em algum momento. Eu gostaria desde o início, mas parece que ele vai por outro lado. Ele surpreendeu na escalação da estreia. Será que agora ele também
pode nos surpreender outra vez? Então, eu acho que a gente não faz a menor ideia do que ele vai colocar em campo, porque todos os times projetados na primeira semana foram contrários ao que ele colocou em campo. Eu acho que a gente precisa reconhecer a nossa ignorância, a nossa incapacidade de ver futebol. Porque é óbvio que eu aqui, sentadinho, não vou saber mais do que o Carlo Ancelotti. O Ancelotti, pelo currículo que ele tem, por ser o técnico mais vitorioso do mundo, é óbvio que ele sabe o que ele está fazendo. Ou não? Ou a gente é louco, maluco de imaginar que o Endrick já decidiu 2 campeonatos brasileiros para o Palmeiras? Ou que o Florentino Pérez, talvez o Carlo Ancelotti saiba mais do que o Florentino Pérez, que veio buscar o Endrick aqui no Brasil antes dos 18 anos. Talvez a gente não saiba tanto assim de futebol, talvez ele saiba. Quando ele diz que não é o momento do Endrick, eu fico me perguntando quando será. Se ele está projetando o Endrick para 2030, por que levá-lo agora? Como o Abel Ferreira chegou a dizer que ele tinha que ir para Disney e só quando ele colocou no time é que ele viu o que o Endrick era capaz. Se ele não tá naquele jogo contra o Botafogo, em que ele bateu no peito com 18 anos, 17 aliás, e disse toca a bola em mim e vira o jogo pro Palmeiras dando o título ali naquele momento, talvez o Palmeiras não fosse campeão. Se o técnico do Lyon, que por birra esses tempos deixou ele no banco e aí saiu perdendo, teve que botar o Endrick no segundo tempo para salvar a pele dele, talvez ele também não entenda muito assim de futebol. Então eu não sei quando é o momento do Endrick. Quando será o momento do Endrick? Se sempre que ele entra na seleção, ele faz alguma coisa. Ele faz um gol, ele sofre um pênalti, ele dá um passe. Mas quando que será o momento? O momento é do Rafinha. o advogado do Endrick. O momento é do Rafinha, é do Matheus Cunha, é do Igor Thiago. Quando que é o momento do Endrick? Qualidade não tem idade, não se trata de forma igual os desiguais. O Endrick precisa jogar. Ele é a coisa mais diferente que temos na seleção, com exceção do Neymar. O Vinícius Júnior é ótimo, excelente. Mas o Abel não queria ele. O Abel não queria ele. Mas ele teve que ceder. Não quer ele. Será que os técnicos europeus? Então nós não entendemos nada. Nós não entendemos nada. Eu tô perguntando, não tô brigando, hein? Eu não tô brigando ainda, tô perguntando. Mas foi eliminado numa semifinal de Libertadores porque não colocou o moleque pra jogar também. E aí fez papel de pateta, ele não queria Disney? Eu não estou brigando, eu só estou perguntando. Só que, gente, eu fico pensando que talvez a dúvida do Ancelotti é a seguinte: Marrocos era o adversário mais difícil, não ganhamos, empatamos e agora é o Haiti, que na teoria é uma seleção mais fácil, apesar que a Copa tá aprontando. Tá todo mundo aí tendo dificuldades. Só que eu pergunto pra você, Marcos. Pegava isso agora colocar em prática tudo aquilo que nós fizemos nos amistosos, colocar onde mais importa, que é na Copa do Mundo, e não aconteceu. Por isso que ele tá batendo muito nessa tecla. Autocrítica. E claro, isso aí causa uma... E mudanças constantes. Ele tá mudando. Exatamente. Por isso que eu acho que ele tá buscando encaixe, ele tá rodando, ele tá buscando. E tem que dar um desconto. Não é passar pano não, viu, seu Paulo Nunes? Já vem aí, né? Já vai. Tem que dar um desconto. Porque se nenhuma outra seleção, pode olhar aí as 48 da Copa, nenhuma outra teve tantos problemas como a nossa. A gente gabaritou o lado direito do time, né? Wesley, Militão, Estevão e até o Rodrigo. Até o Wanderson e até o Rodrigo. Rodrigo que joga por ali também. A gente teve perdas que nenhuma outra seleção teve nessa Copa do Mundo. A gente já tava capenga. E aí a gente não convoca um lateral de origem. Mas tem? Tem. Vitinho tinha quantos anos você tá jogando? Bom, tudo bem, agora já foi. Pessoal, quer falar? Ô, Rizek, eu quero te dizer o seguinte, pro Felipe e pro Paulo. Na Copa de 2002, nós tínhamos uma equipe base montada, jogamos o primeiro jogo, jogamos o segundo jogo, depois entrou o Cleverson. Quando entrou o Cleverson, ele entrou e me deu a segurança de que me dava algo a mais, que eu naquela época entendia ser o mais correto para a seleção. Então eu disse, bom, ganhamos mais uma situação nova na equipe que eu queria, que era uma marcação quando nós tivéssemos perdido a bola, para que o Gilbertinho não ficasse sozinho. E ganhamos. Quer dizer, eu acho que o Ancelotti, a partir para o jogo de amanhã, embora vai ter algum probleminha. Porque o Mano, eu conversei com o Mano, tem 3 ou 4 jogadores do Haiti, bons jogadores. Então ele está procurando este ou aquele, porque quando ele encontrar... Essa é a questão, professor. Você sabe que na história das Copas... Questão é o tempo. Filipão citou 2002. A questão é o tempo, mas... E a quantidade, só um pouquinho. A quantidade. O senhor colocou um jogador numa seleção que já estava toda organizada, toda programada. Ele tem 4 ou 5 dúvidas ainda na equipe. Pra mim, esse é o problema. Se ele tivesse uma só, um meia ou um zagueiro... Se fosse pontual, né? Exatamente, se fosse 4, uma troca. 5, você acha? Eu acho que 4, 5 eu fui muito. 4 ele tem dúvidas. Eu vejo 2 só. Eu creio que ele tem dúvida no ataque.
Uma no ataque, No ataque duas. e uma no meio. No ataque duas. Duas no ataque, uma no meio e uma no defesa. Duas? Exatamente. Não, Vini e Rafinha... Não sei se ele tá contente com o lado direito, com os pontas pela direita. Exato. É onde o Paquetá tava caindo. Não Eu sei acho se que o Luiz Henrique vai jogar esse jogo automaticamente é meio. Não sei se ele tá contente com o 9. Do Paquetá. Ah, não, o Paquetá sim, é que eu tô imaginando que no lugar do Paquetá entra o Danilo Santos. Então, já são. Então, a gente coloca aí. Você quer voltar ao esquema com 4 atacantes, que não deu certo nenhuma vez? A gente vai. O André, não sou eu que tem que voltar, não. É ele que tem que pensar no que vai fazer. Eu acho que o lado direito, eu falei muito sobre isso aqui. Quando a gente perde um lateral, a gente tem que ter um cara já jogado aberto. Não pode ser o Rafinha? O Rafinha já jogou ali, né? Eu faria isso. É como é que tá o campinho ali, por exemplo. Já jogou na ponta direita. Só trocaria o. Já jogou no meio. Colocaria o Casemiro, desculpa, Paulo. Colocaria o Casemiro na frente da zaga. Um 4 esse desenho, obviamente, não seria assim. O Casemiro seria mais centralizado, né? Exatamente. O Casemiro mais centralizado. Isso aí. Pode ser um 4-1-2-3? Isso, gente, é uma provável. Vocês viram que no jogo passado a nossa apuração não bateu com o que foi a campo, né? Então eu tô dando uma opinião. Eu acho que Vini é titular absoluto. Até pelo fato do Ancelotti repetir constantemente que Vini e Rafinha são 2 dos melhores do mundo. Eu não vejo motivo para ele sacar o Rafinha do time ainda. Eu também não vejo. Né? Eu gostaria muito de ver uma chance pro Endrick. Eu gostaria de ver o Endrick jogar. Tô com você. E eu acho que o Danilo Santos, por aquilo que fez contra a França e a Croácia... Contra o Panamá também. Oi? No lugar de Panamá também. Paquetá, na minha opinião, que não foi bem contra Marrocos. Na minha opinião, não foi bem. Mas, enfim, às vezes você muda uma peça e dá um encaixe absurdo. O Filipão tá citando 2002. 94... Sobretudo a entrevista do Danilo, o sincericídio da entrevista do Danilo, de que ninguém de dentro gostou da estreia e que eles ficaram assustados, eles mesmos, com o desempenho da seleção brasileira. Essa dose de realismo ela é importante, né, para uma eventual reação depois. Aí prestei bastante atenção na entrevista do Ancelotti que sucedeu a do Danilo, o dia seguinte. Em relação ao ambiente, tenho que também salientar o seguinte, e o homem que era para provocar um ambiente competitivo, ser o líder, ser o elo, né, com o público, ele não está com a delegação. Ele não viajou com o time. Né? Então, assim, por mais que a explicação, claro, seja, vai ficar fazendo a recuperação no centro de treinamento, tem mais condições, aparelhagem e tal, cada vez mais eu fico me perguntando se, em relação ao ambiente, já que o Neymar não está ajudando no campo ainda, se não seria importante a presença do Neymar com a turma lá. Aquele papel que teórico que deu pra ver ele fazer, estar no banco, conversar com os jogadores. No hotel, no dia a dia, no refeitório, na refeição. No vestiário antes do jogo. No bom dia, não sei o que lá. É o discurso do Neymar lá. Ele é amigo dos caras, é líder da turma. Pra mim, isso não... Por mais que o líder seja o Danilo, deu pra perceber pela entrevista, representativamente o Neymar tinha que estar com a delegação. Pra mim, isso é indiscutível, indiscutível. Esse é o primeiro ponto. Então, o ambiente da seleção é um ambiente fake, para mim, até agora. Segunda coisa, time, não tem time. Né? Não tem sistema definido, não tem sistema preferido. Dá para perceber pelas entrevistas do Danilo e do Ancelotti que serão mudanças poucas, como disse o Pedro. Poucas. Sobretudo em jogadores, né, esses os mais frágeis. Porque retirar Ibañez e Igor Thiago do time, sinceramente, não representa grande revolução, né? Ainda mais porque eles nunca foram considerados exatamente titulares. Você não está mexendo com ninguém. Não é que vai ter uma intervenção, sai o Casemiro, que era o símbolo do time, etc e tal. Então, assim, no campo, as mudanças táticas e a convicção do Ancelotti em relação ao time não me parecem também convincentes até agora. Terceiro ponto, sim, Endrick. Aí é um ponto à parte. O xodó da torcida, o xodózinho, já que o xodó maior é o Neymar. E aí eu acho que o Ancelotti dedicou-se a explicar a questão Endrick de uma forma tão detalhada que me dá a impressão que ele, de fato, não ainda se convenceu em relação ao Endrick, jogador com quem ele trabalhou no Real Madrid lá atrás.
a gente fica tentando, né, pescar alguma dica nas falas do Ancelotti, porque realmente tudo que eu tenho conversado com as pessoas e tudo que eu tenho apurado em relação aos treinos, pelo que eu entendi do trabalho do Ancelotti, ele é o cara que coloca menos essa coisa dos 11 titulares ali em campo o tempo inteiro trabalhando nos treinamentos, e é um treinador que acaba fazendo a opção de girar muito as peças, realizando as atividades que ele programa para cada treino. Então, fica muito difícil da gente prever o time que vai sair, né, jogando, assim como na semana passada, porque ele faz as atividades variando as opções ali em cada posição, e isso gera uma dúvida muito grande até nos próprios jogadores, que até o momento não sabem ainda quem vai começar jogando. O Ancelotti vai dar essa notícia para o grupo, né, quais serão os 11. Hoje a gente não sabe se na parte da manhã, quando normalmente ele passa vídeo para os jogadores, ou somente na parte da tarde, quando ele faz a preleção ali momentos antes de sair para o estádio. Eu fiquei com a percepção ali, a partir das entrevistas, não só da entrevista coletiva, mas das entrevistas que ele dá também para os detentores antes da coletiva, que seriam 2 ou 3 mudanças, foi mais ou menos o que ele disse. Então, no meu ponto de vista, eu acho que essas mudanças seriam na lateral direita e também no ataque. E aí, falando do lado direito do ataque e também ali da parte central do ataque. Eu acho que existe uma dúvida entre Igor Thiago e Matheus Cunha, existe uma dúvida do que fazer do lado direito, que pode ser a permanência do Paquetá, pode ser a entrada do Luiz Henrique, e de ontem para hoje, conversando com algumas pessoas, o que eu entendi é que pode ser até o Danilo do Botafogo entrando na vaga do Paquetá. E aí, do lado direito, né, da defesa, a tendência é que o Danilo entre na vaga do Ibanhas, mas isso é o que a gente imagina a partir de tudo que a gente ouviu, do que a gente apurou, tentando pescar alguma dica com o Carlo Ancelotti. Ele disse nessa resposta que os cartões não vão influenciar na escalação para hoje, que influenciaram para ele tirar o Ibanhas e o Casemiro no intervalo do jogo contra o Marrocos, mas que não influenciariam para hoje. E, de fato, quando ele fala em jogadores mais frescos, a gente sabe que o Léo treinou na vaga do Gabriel, que o Fabinho chegou a treinar na vaga do Casemiro e que até o Martinelli chegou a treinar na vaga do Rafinha, que tinha bolhas. Mas parece mais irreal ele barrar Gabriel Magalhães, Casemiro e Rafinha. Então, por isso, eu acredito que as mudanças estejam mais pro lado de cá, que seria o lado direito, né, tanto da defesa quanto do ataque da seleção brasileira. Hoje os jogadores têm, né, toda aquela programação, eles já estão na Filadélfia, eles foram ontem, dormiram lá, então agora na parte da manhã tem o vídeo, depois na parte da tarde, antes de sair para o estádio, tem a preleção, e aí em algum desses momentos o Ancelotti vai informar todo o grupo quem são os 11 titulares. Ele disse ontem que já tinha o time na cabeça, mas que não falaria porque gostaria de falar para os jogadores antes de revelar. Ele disse, eu nem tenho problema de revelar a escalação, acho que isso faz parte do futebol, mas como não falei para os jogadores, eu não vou falar aqui, não vou revelar antes, mas de fato existe um mistério, há uma preocupação que não se vaze nada antes, até uma preocupação disso, né, nos treinamentos, e o Ancelotti tem essas escolhas para fazer, para ter um Brasil mais competitivo, como ele mesmo disse em campo hoje, um Brasil que erre menos, um Brasil que possa produzir mais, que seja melhor que o Brasil que esteve em campo contra o Marrocos, tá? O que ele vai fazer é Danilo no Ibanhas, Luiz Henrique no Paquetá e Matheus Cunha no Igor Thiago. Eu acho que do meio pra frente vai ser aquele time que eu imaginei um dia que fosse começar a Copa, que era Casemiro e Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Vini. Eu acho que é o que ele vai fazer. O que mais me agrada assim, seria um meio-campo Rafinha mais com Danilo. centralizado? Eu acho que é ali com trocas ali, né? Sim, Porque sim. aí eu não sei quem... não sei quem é que vai voltar para marcar lá no lugar do Vini, porque conforme a gente disse aqui, o Vitor Sérgio questionou muito bem, o Vini não marcou e tá tudo bem, né? Não marca e tá tudo certo. O segundo tempo contra Marrocos, André, com isso daí, Matheus Cunha pela esquerda, Luiz Henrique pela direita, Vini e Rafinha por dentro, né? Isso. Tem uma troca ali. Então, agora, o que mais me agradaria seria um meio-campo mais equilibrado, com Danilo, Bruno Guimarães e Paquetá. Eu adoraria, mas eu acho que ele não vai fazer isso, não vai. Então, trabalhando com o que nós temos de realidade, eu acho que esse é o time que vai sair jogando. Sim. Só que aí você vê, a França fez um primeiro tempo sem atacar, sem ir pra cima de Senegal, e na segunda etapa detonou.
Marrocos tá Aí é que tá, o Brasil não deu essa resposta Não. também. E Marrocos está à frente dessas seleções que, pô, Senegal, Congo... Senegal e Marrocos fizeram a final, né? É. Tipo assim. Mas O Senegal é uma boa seleção. É que a França é muito boa. Mas tem um detalhe no jogo, do primeiro tempo da partida contra o Marrocos, que o Brasil não jogou mal pelo Brasil. Os jogadores jogaram mal. Erravam passes daqui e ali, na saída de bola, perderam bolas dominadas. Então, às vezes a gente põe a culpa no esquema, mas eu acho que naquele dia, naquele primeiro tempo, os jogadores foram muito mal. Depois se recuperaram. Então, acho que há uma diferença entre a tática, a estratégia, o Ancelotti e a má partida. Mas tem que ter ânimo, doutor. Ânimo, doutor. O senhor tá sem ânimo também, tem que ter ânimo. Vai chamar os caras. Esse jeito aí não é ânimo. Os caras erraram tecnicamente, davam um passe daqui ali no pé dos outros. Tecnicamente muito ruim. Então, acho que tem que primeiro falar sobre o mau desempenho individual. O Ancelotti é inteligentíssimo. O Ancelotti não é bobo. Ele sabe, talvez, o momento que ele tem que colocar o Endrick ou não. Todo mundo está questionando isso hoje. Por que o Endrick não entrou contra Marrocos? Talvez não deveria ter entrado. Talvez o jogo do Haiti seja o jogo do Endrick. Talvez o jogo contra a Escócia seja o jogo do Endrick. Todo mundo perguntava em 94, por que o Ronaldo não vai entrar com 19 anos se ele está voando? Calma. Tudo tem o seu tempo. Talvez esse jogo não seria o jogo para o Endrick. Mas talvez o jogo do Haiti, se nós não sabemos qual time que ele vai colocar em campo contra o Haiti, talvez seja o jogo que o Endrick possa entrar e arrebentar. É óbvio que nós queremos que tenhamos atacante, tenhamos jogador que possa quebrar uma linha defensiva, como era a linha de Marrocos, que você não via ninguém, a não ser o Vini Júnior, que fez aquele golaço exatamente com suas características driblando. Poderia ser o jogo do Endrick? Poderia. Mas vamos dar tempo ao tempo, porque, volto a falar, o dia a dia do treinamento, principalmente da seleção brasileira, nós não sabemos. O Ancelotti sabe o que ele está vendo no dia a dia. O Ancelotti sabe o que ele colocou em risco vindo para a seleção brasileira. E ele sabe o quanto ele pode sofrer caso o Brasil não ganhe uma Copa do Mundo. Então, eu não acredito que ele não está colocando o Endrick pelo simples fato de não gostar do Endrick. Esquece. Vai ter a hora dele. Vai ter a hora dele. O Ancelotti não tem dessa. Vai ter a hora dele. Hoje, do jeito que o Neymar tá, o Neymar joga? Consegue jogar, você acha? Se ele tivesse bem fisicamente... Não, isso é outra coisa. É outra coisa. Do jeito que ele tá hoje. Eu acho que ele não está bem fisicamente. Hoje eu tenho certeza que não tinha. Não tá, não tem como. Não tem como. Encontrei ele outro dia, eu falei, preciso de você 15 minutos. Tu lembra? A gente se abraçou lá, tu falou 15, eu falei 5 minutos, você ainda falou 5 já tá bom. Eu falei, eu preciso de você 15 minutos, mas você tem que estar bem, mano. Se você estiver bem, 15 minutos você vai resolver o nosso problema. Eu falei, não, eu tô treinando. Eu até falei pra ele, não queime etapa. Não queime etapa e não vai na pressão de torcida. Você precisa estar bem, porque se você estiver bem, é um reforço muito grande pra gente se ele estiver bem. Na tua opinião, tu acha que essa nossa seleção vai até onde? Você sabe que eu sou o cara mais otimista do mundo, né? Eu acho que nossa seleção vai até a final. A seleção, tecnicamente, tu acha que, no teu entendimento, tem condição de chegar à final? Tem condição de chegar à final. É só nós acertarmos a nossa parte defensiva, que eu acho que é onde está mais pegando, que o Ancelotti está vendo esse ponto. Acertar ali quais vão ser os 4 defensivamente. O meio de campo, praticamente, ele já começou a acertar depois desse primeiro jogo. Esse primeiro jogo serviu para que o Ancelotti pudesse ver os pontos vulneráveis do nosso time ou não. Eu acho que o nosso time vai chegar na final, mesmo empatando contra Marrocos, hein, gente? Os pontos fortes dessa seleção do Haiti que vocês vão enfrentar amanhã, o que você passou para os seus jogadores? Uma seleção que, na primeira rodada, perdeu, mas perdeu de 1-0 apenas, para quem está falando de goleada, de placar elástico. Quais são os jogadores ou os setores que é preciso ter atenção, os pontos fortes dessa seleção? Boa tarde. Bom, o jogo contra a Escócia foi um jogo muito equilibrado. Haiti mostrou qualidade física, sobretudo. É um equipo que está bem organizado, um sistema bastante claro. Centroavanti é referente na frente, muito alto. Eles jogam um bom futebol com as características que eles querem. É um rival que temos que respeitar, como todos os rivais, porque jogam na Copa do Mundo e todo o mundo está muito motivado. A Copa do Mundo agora diz que não há partido com o resultado claro. Todos os jogos são muito equilibrados e competidos.
Professor Carlo Ancelotti, aqui à sua esquerda, por gentileza, Ivan Moré, do Portal Metrópolis. Eu estou percebendo que o senhor está com um pigarrinho. Acho que será que é por tempo seco, né? Tá difícil para falar. Eu gostaria de perguntar sobre um depoimento que o Vinícius Júnior deu na última entrevista coletiva, falando que talvez a função de técnico da seleção brasileira em período de Copa do Mundo tenha mais pressão que do presidente da República. Eu gostaria de sentir, de entender qual que é a pressão que existe nesse cargo, porque o senhor está defendendo hoje a seleção com a camisa mais pesada do Brasil. Como é que é essa pressão do lado de cá e a resposta que o povo brasileiro tanto quer sobre essa primeira partida que todo brasileiro queria uma vitória, acabou não vindo. Como é que bateu aí? Io quero aclarar una cosa. Para mí è un privilegio estar aqui como treinador da seleção. E depois tenho que manejar a pressão, mas tenho a experiência para poderlo manejar. E o resultado que não foi o jogo, que não foi bom contra o Marrocos, me deixa um pouco crítico com a equipe, però temos que fazer uma crítica positiva, construtiva, porque é o primeiro jogo, porque, como disse, a Copa do Mundo não se ganha o primeiro jogo, e temos que buscar a solução. E eu acho que a autocrítica da equipe, dos jogadores, foi uma crítica positiva, e trabalhamos nesses dias para tentar de solucionar isso. Eu acho que vamos a solucionar. Ou antes ou depois vamos a solucionar, porque sigo confiante que a equipe vai ser competitiva nessa Copa do Mundo. Mauro. Mister, boa noite aqui. Mauro Naves, do SBT, do N Sports. Queria saber se hoje pela manhã o senhor definiu o time e disse aos 11 que vão começar a partida, ou o senhor vai usar a estratégia da semana passada para deixar todo mundo focado, ligado e só avisá-los amanhã, poucas horas antes do jogo? Não, vou comunicar o equipe, na minha cabeça está definido, vou comunicar aos jogadores amanhã, então me parece correto não comunicarlo agora, não é, eu acho que não é o momento, però só por isso, porque eu não tenho problema em comunicar também a você a escalação inicial. Futebol não tem segredos, pero prefiro, antes de todo, comunicar-lo primeiro aos jogadores. Monique. Mister, aqui Monique Danello, TNT Esportes. Como você disse, não vai nos contar a escalação porque ainda não falou aos jogadores, mas queria te perguntar se você pretende fazer mudanças no time em relação ao time da estreia e se os cartões do Casemiro e do Ibanhas podem influenciar nessas escolhas em termos de estratégia. Obrigada. Bom, é claro que os cartões não podem influenciar no jogo seguinte, mas podem influenciar no jogo mesmo. Esta é a razão porque mudei os jogadores ao final do primeiro tempo. Alguma mudança vamos fazer, mas não é uma mudança pode ser de alguns jogadores que pode estar mais fresco que outros, mas não é uma mudança que queremos melhorar o jogo, porque o jogo na primeira parte não foi bom. Demais errores, o equipo pouco equilibrado, temos que melhorar este aspecto no equilíbrio e também na qualidade do jogo, errar menos passe. Eu acho que temos a qualidade para fazê-lo e jogar um jogo entretenido, porque temos na frente jogadores que têm qualidade, que têm rapidez, que são fortes, que são potentes. Então, o pensamento comum da equipe podemos fazer melhor e temos que fazer melhor. Buonasera Carlo, Paolo Tomaselli, Corriere della Sera. Volevo chiederti cosa vuoi vedere domani dalla tua squadra che non hai visto nella prima partita. Non sai il portoghese, lo sai. No, io sì. Miglior qualità nel gioco, più equilibrio, evitare pressione che deve essere fatta al tempo giusto, al momento giusto e mostrare la qualità che questa squadra ha. Por favor. Boa noite, mister. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. O senhor vem utilizando principalmente na função de 9 o Matheus Cunha e o Igor Thiago, e alguns amistosos utilizou o Endrick. O que muda na característica do seu time
quando joga o Matheus Cunha, quando joga o Igor Thiago? E quais são os diferenciais do Endrick em relação a eles? Em que contextos o Endrick pode ser útil ao seu modelo de jogo? Bom, Matheus Cunha es más asociativo, tiene más calidad de media punta que de delantero referente, cosa que tem Igor Thiago. È un giocatore referente na área, forte nos duelos, muito agressivo na recuperação da bola. Endrick no es ni uno ni otro. Endrick es otra cosa. Para mí, personalmente, Endrick es otra cosa. Es un talento extraordinario, Endrick, y Brasil va a aprovechar de sus calidades en esa Copa del Mundo y también en la próxima Copa del Mundo. Pero él es paciente, no tiene prisa, es muy, como puedo decir, maduro para su edad. Entonces, esto es un aspecto muy importante. Y también la familia perto de él es muy paciente. Esto es un aspecto importante para un joven. Paulo Vinícius Coelho, PVC, Canal UOL. Eu não ia perguntar, eu vou perguntar o que eu ia perguntar, depois vou tentar fazer um acréscimo. A gente sabe que o time tem que crescer durante a Copa do Mundo. O time não chegou aqui pronto. Diante do que se viu na primeira semana, na primeira rodada, o time tem que crescer mais do que o senhor projetava? Ou é a mesma coisa, não mudou nada? Se o Henrique é um talento extraordinário, por que não é a hora ainda dele jogar? Por quê? Por que não é a hora ainda desse talento extraordinário jogar? Porque vou meter Andy, que é o momento correto. Temos que esperar um pouco. Vai ser importante. Bom, o primeiro jogo, a primeira parte do jogo foi um pouco inesperada. Eu pensava que a equipe podia jogar melhor, pode ser que a estreia da Copa do Mundo, o peso da camisa pode influenciar um pouco, creio, o aspecto mental dos jogadores, não? Eu acho que começar bem é importante, mas não é o mais importante. Eu acho, disse uma vez que o equipo tem que ser mais que perfeito, resiliente. Então, tu tens que ser resiliente quando a coisa não sai bem, não tem que baixar os braços quando as coisas não saem bem, tem que ser resiliente aí. Eu acho que o equipo é resiliente e vai melhorar. Aqui, Ancelotti, na sua esquerda, Felipe Killing, da TV Bandeirantes. Pela sua história no futebol, se espera muito do seu trabalho. E para muitos brasileiros, ainda não deu para perceber a contribuição que você pode dar para o nosso futebol. Você concorda com a análise que esse é um Brasil que ainda não tem uma identidade clara e também uma proposta de jogo? Não, não estou de acordo. O Brasil tem várias identidades. Eu não quero uma identidade clara na equipe, porque minha equipe tem que fazer muitas coisas. Quero que minha equipe possa fazer muitas coisas. Defender com bloque baixo, atacar, aproveitar da qualidade dos jogadores, ser agressivo na frente, baixar o bloco, ser defensivo em tua área. Não, a identidade clara, não, você não tem que esperar uma identidade clara na equipe, porque não quero uma identidade clara. Quero uma equipe que sabe fazer muitas facetas do futebol. Carlo, boa noite. Aqui. A sua aqui. Você é um técnico mundialmente famoso e conhecido por dar liberdade para os jogadores mais talentosos. E você disse uma frase depois de um dos amistosos do Brasil que ficou muito na minha cabeça, que foi: eu não posso dizer para o Rafinha para onde ele tem que ir quando o Brasil está com a bola, quando ele está com a bola. E eu fiquei pensando que o Rafinha é um jogador, dentre outros exemplos que temos na seleção, que cresceu como jogador, que se consolidou como jogador de elite, com treinadores que partem de uma premissa de maior
pré-definição dos movimentos ofensivos. Então trabalhou com o Bielsa, com o Tite, com o Flick, agora que são técnicos diferentes entre si, mas que gostam dessa programação maior de movimentos de ataque. Pelo que você tem treinado no dia a dia, acompanhado, você acha que o Rafinha está pronto para essa liberdade? Ele já está confortável com essa liberdade de movimentação e de buscar o jogo onde ele quiser? Ou tem sido algo treinado para, como a gente diz numa música aqui no Brasil, saber o que fazer com essa tal de liberdade que ele tem? Eu acho que Rafinha pode jogar em todas as posições na frente, porque sua história diz isto. Começou à direita com Bielsa no Leeds, começou em Barcelona à direita, e depois jogou à esquerda e jogou sempre muito bem. E vai jogar muito bem também aqui. Há que ser calmo, paciente, tranquilo, darle a confiança. Rafinha tem toda a confiança do mundo, porque para mim é um dos melhores jogadores do mundo. O Brentford vai lá comprar ele. Entendeu? Então, assim, são jogadores muito específicos. Para um jogo de seleção brasileira, onde você vai pegar uma linha de 5 hoje, e você vai precisar que esse atacante não só se movimente, mas quando a bola chegar, que ele tenha a capacidade de pisar, de tirar uma bola da pressão, de combinar jogo com o Matheus Cunha, por exemplo, não é dele, cara, não é. O Haiti não vai dar 50 metros de campo nas costas da defesa para ele atacar a profundidade. Não vai. Então, assim, é uma questão de escolha. Eu falei, para mim o João Pedro é mais jogador. O João Pedro, ele pressiona, ele é um cara que tem presença de área, que ataca espaço, mas que também sai para jogar, que também tem recurso. Então, assim, a questão do Igor Thiago, eu sempre falo isso, eu respeito a trajetória do cara, mano. Ele saiu daqui do Brasil desconhecido, ele quebrava a bola no Cruzeiro, muito por conta desse contexto. O cara foi lá, trabalhou, venceu. A gente tem que sempre respeitar esse tipo de cara. Mas ele é um jogador que, tecnicamente, ele não tem nível para jogar numa seleção, que não é uma seleção brasileira. Ponto. Uma outra coisa é, se ele quer jogar com um 9, isso foi inegociável, porque pelo visto está sendo. Eu não sei, eu acho que hoje vai começar Matheus Cunha, tá? Mas assim, ele começou a Copa com um 9, o último amistoso dele antes da Copa teve 9, vamos ver se terá hoje. Aí eu acho que é um erro não levar o João Pedro. Porque ele preparou todo esse ciclo, como o Wallace vinha dizendo. Ele prepara o jogo lá contra os asiáticos, Japão e Coreia, 4-2-4, um ataque móvel. Vai jogar depois contra os africanos, contra Senegal e contra a Tunísia, ataque móvel, contra França e contra a Croácia. Mesmo com o João Pedro, é um jogador móvel. Ele nunca deu a entender que ele queria um grandalhão dentro da área para escorar a bola para os outros ou para ser o último pezão 44 lá que vai dar um toque na bola só para fazer o gol. Se ele queria um atacante e se ele quer um atacante para combinar, eu acho que ele tinha que ter levado o João Pedro e não o Igor Thiago, ou não outro. Porque eu só entendi a convocação do Igor Thiago para 40 do segundo tempo, não deu nada certo. Ou você vai jogar o Magalhães lá para a área, ou você vai colocar um cara específico disso. Beleza, tem um cara específico disso aqui, e em 26 dá para levar um jogador de uma característica específica para um momento específico. Mas se a ideia era jogar com um 9, tinham outros melhores, inclusive o Pedro, que nunca foi, porque eu acho que ele não queria um 9 jogador. Eu acho que ele queria um 9 trombador. Mas se ele queria um 9 para jogar, o Pedro joga muito melhor que o Igor Thiago. O Pedro vai fazer pivô, o Pedro vai te ajudar a tirar passe, e o Pedro também vai te dar presença de área. O que ele não vai fazer? Não vai pressionar igual um cachorro louco quando o adversário for sair jogando, não vai correr para trás igual um soldado se for necessário, não vai trombar e depois sair correndo igual um doido. Essas coisas o Igor Thiago faz. É mérito dele, tá? Por mais que eu tenha usado aqui características um pouco ruins, mas é mérito dele conseguir tudo isso e ele está ganhando a vida dele assim. Mas se quer um 9 para jogar, são todos menos ele. Todos. João Pedro, Endrick, Ryan, Pedro, Yuri Alberto. Todos, menos o Igor Thiago. Ô Becker, mas tem uma questão aí também, que até pensando nele especificamente para jogar a bola na área, mano, se você vê os melhores momentos dele no Brentford, também não é. Não é de área. Mano, ele é um cara de profundidade, mano. Porque o Brentford, ele é um time que dentro da Premier League não é um time protagonista todo o tempo. Fecha a casinha e sai com espaço pra correr. O Brentford é um time que normalmente pega os adversários com a linha defensiva alta. E ele explora isso muito bem. Mas bate muito lateral para a área. Ele aproveitou muito isso. Acho que era esse contexto que ele ia ser aproveitado. Mas mesmo assim, eu também não acho que ele é um cara que, esse é o novizão de área e tal. Enfim, o Pedro eu não coloco nessa coisa, não. Eu concordo que tecnicamente é melhor. Mas a nhaca do Pedro, pra mim, é embaçado.